Hoje eu quero repartir com vocês um pouquinho sobre a palavra do Senhor que está no livro de Salmos e também no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, no capítulo de número 9, versículo de número 8, nós temos, assim, é um dos versículos mais citado pelos crentes, mas que na lógica eu vejo que ele é pouco compreendido. E eu resolvi mergulhar nele no sentido de buscar compreensão, entendimento nessa palavra. Provérbios 9, 10. O escritor diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Olha que coisa interessante. Então, Salomão, com a sabedoria que Deus deu para ele, ele diz onde a sabedoria começa, como ela se inicia, qual é o princípio da sabedoria. O Salomão não é o primeiro a escrever isso. O salmista já tinha escrito isso também. Ele escreveu lá no Salmo 111, versículo também de número 10. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja que Salomão, ele aprendeu lá do salmista, certo? Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor do Senhor, permanece para sempre. Olha que coisa interessante. Então, desde a antiguidade há uma ciência espiritual, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Como eu disse, muita gente fala isso. Só que daí vem uma pergunta: o que é temer a Deus dentro do contexto bíblico? Porque se nós formos pegar um dicionário, temor é medo. Seria o medo o princípio da sabedoria? Quem tem medo é sábio? Não. Jesus mesmo diz que é para não temer. Não tenhas medo, não temais. Entendeu? Quantas vezes ele falou isso no Evangelho? É uma das palavras mais pronunciadas por ele: não temais. Então a gente precisa dar uma olhadinha mais profunda. Afinal, que temor, o que essa palavra temor quer de fato trazer para nós? Aí só tem um jeitinho: é a gente ir pesquisar as línguas originais das Escrituras. Então tem que voltar no tempo, tem que pegar uma enciclopédia, tem que desejar a sabedoria, tem que buscar ela, né? Quem não busca a sabedoria não vai encontrar. Vocês conhecem um versículo que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quem é que fala isso? A sabedoria. Quem está falando isso é a sabedoria. O Salomão começa a escrever, ele faz uma analogia como se a sabedoria fosse uma mulher. Inclusive no contexto, ela diz que tem parentas, e ela chama a prudência de sua parenta, né? Então, olha só, ele diz: ó, eu, a sabedoria, sou parente da prudência. Olha que coisa interessante. Ele faz uma descrição, uma analogia, ele faz um desenho, né? Como se a sabedoria fosse uma pessoa. E nesse desenho a sabedoria fala: eu amo os que me amam. Quer dizer, se eu não amo a sabedoria, ela não vai dar importância para mim. Eu não vou ser sábio se eu não buscar a sabedoria, né? O tolo, o simples, mas simples naquele sentido de estutícia, de falta de entendimento, entende? Esse não ama a sabedoria. Ele não procura conhecer as coisas, ele não procura o equilíbrio da vida, ele não procura saber de verdade o que é o que, né?
O homem que busca a sabedoria, a primeira coisa que ele vai encontrando pelo caminho é a prudência também. Ele é prudente, antes de se expressar, antes de se colocar, antes de opinar, ele vai ver se domina o assunto, vai ver se entende aquilo do que vai falar, né? Hoje tem gente que fala qualquer coisa. Houve um dia que eu estava perto de uma pessoa, e essa pessoa começou a dar uma receita de remédio para um médico. Olha só, ela não sabia que o outro era médico e ela ficou ali dando, tu faz assim, e amassa isso, e mistura aquilo. E eu fiquei olhando e disse, meu Deus, que falta de entendimento. Está falando com o médico, dando aula de remédio para médico. Entende? Faltou entendimento, faltou sabedoria, não sabe o seu lugar, não tem entendimento. Olha só, então a sabedoria é uma coisa muito importante na nossa vida, é necessária na nossa vida. Salomão chega a dizer no livro de Provérbios que a sabedoria é a árvore de vida. Olha só, a árvore de vida é a sabedoria. Quem se torna sábio vai encontrar vida, vai viver mais, vai ter cuidado de si mesmo, vai ter cuidado dos seus relacionamentos, da sua condição social, dos seus negócios. Então vai ter uma vida melhor e vai, consequentemente, vai viver mais. Veja como é importante buscar a sabedoria. Mas essa busca tem um princípio, ela tem um início, né? E o escritor bíblico, por revelação divina, ele dá o início, por onde que começa a busca. E aí eu estou falando da verdadeira sabedoria, a sabedoria que, inclusive, o Tiago, irmão do Senhor, destaca na sua carta e diz, olha, a sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria elevada, a sabedoria que vem do plano imaterial, que vem de Deus, que desce do Altíssimo, entendeu? Ele dá uma descrição dessa sabedoria, que não tem nada a ver com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino material. Não é a sabedoria das pesquisas científicas dentro da matéria, não é a sabedoria que examina os átomos, não é essa, não é dessa que ele está falando, porque existem muitos sábios até as condições da vida atômica, mas que não vivem bem, não são felizes e não têm nem esperança da eternidade, não têm esperança da vida perdurável. Aí o Tiago diz, não, quando nós vamos tratar de sabedoria dentro das vias das Escrituras, da palavra do Senhor, é de outra sabedoria, é uma sabedoria que está para além da sabedoria terrena, está para além da sabedoria mundana, está para além das condições das pesquisas naturais. É uma sabedoria que ela vem por revelação, ela vem por intuição, ela vem por Deus para o indivíduo que a procura, para o indivíduo que a busca de todo o coração. E ele diz, e essa é especial, é essa que traz vida de verdade para cada um de nós. Ora, para entender então esse temor a partir da perspectiva da revelação espiritual e da palavra original, é óbvio que tem que fazer a pesquisa dentro do natural. Eu preciso ir lá na enciclopédia, eu preciso ir lá nos textos bíblicos, entende? Eu preciso andar na língua original. Nós sempre temos que fazer uma perguntinha aqui. Nós estamos com uma Bíblia na mão que já tem aí, ela já passou por 8, 7, 10, eu estou falando traduções, para chegar aqui, várias línguas, até chegar aqui. E que tal se eu ir lá no primeiro que falou? Então, quando se trata do Antigo Testamento, a maioria dos escritos em hebraico, eu vou lá, e a palavrinha, quando eu vou procurar a palavra temor, dentro do hebraico, que eu não vou pronunciá-la aqui, até porque eu não sei pronunciar, eu não falo hebraico, mas eu estudei a palavra. E a palavrinha temor no hebraico tem duas vertentes. Uma para falar de medo, para falar de horror, pavor, de angústia,
Entendeu? Tipo, o que assolou Jonas na tempestade, no ventre do peixe, é uma palavrinha. E tem outra palavrinha que é essa, que trata do temor do Senhor. E ela trata de reverência, de respeito. Não é medo. Não é medo. Então não é o medo de Deus que é o princípio da sabedoria, mas é o respeito por Deus, a reverência que eu tenho para com Deus, que é o princípio da sabedoria. Mas eu fui um pouquinho mais profundo assim, pesquisando essa palavrinha, porque o hebraico, ele tem uma coisa interessante, ele trabalha com raízes de palavra. E aí quando a gente vai lá na raiz dessa palavra, a gente vai tratar também de percepção, de visão, de ver. Olha que coisa interessante. Então eu poderia também dizer aqui, vou dizer para vocês nessa noite o seguinte, que o temor do Senhor, que a Bíblia se refere, é eu ter a capacidade de ver Deus em tudo na minha vida. De eu perceber que Deus faz parte do todo da minha vida, que eu sem Deus não sou nada. Entende? Que a minha alegria e a minha tristeza está sob o domínio do Senhor. Que o meu enfermar e a minha cura está com Deus. Mais ou menos como o salmista fala lá nos Salmos, nós já lemos aqui, e o salmista diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas aí tem um texto que ele diz assim, ó, reconhece-o, eu preguei isso aqui outro dia, em todos os teus caminhos, ou na tua vida inteira. Enxerga Deus. Tu vais te divertir, enxerga Deus. Tu vais para um velório, enxerga Deus. Tu vais para um banquete, enxerga Deus. Vai fazer um dia de jejum, enxerga Deus. Estás em casa, enxerga Deus. Olha a postura do salmista dentro desse temor do Senhor. Olha só, ele diz assim, andarei na minha casa com um coração sincero. Você consegue ver esse enxergar Deus? Olha a expressão dele, ele está fazendo um propósito com ele mesmo. Andarei na minha casa com um coração sincero. Quando virás a mim? Quando é que tu vais me chamar? Quando que eu tenho que partir? Eu não sei, pode ser agora. Eu estar aqui falando e de repente ir, entendeu? Pode ser de repente, é agora, pode ser já. E ele disse, eu preciso estar pronto. Pronto como? Eu preciso estar me relacionando bem com Deus. Eu preciso estar íntimo de Deus. Eu preciso ser amigo de Deus. Eu preciso estar zeloso das coisas de Deus. Você está entendendo o que é temor do Senhor? Eu estou usando vários adjetivos para juntar como sinônimos de uma única palavra, o temor do Senhor. Se pegamos isso tudo, então nós dizemos assim, ó, que a sabedoria começa, ela se inicia e ela se estriba na percepção que eu tenho de Deus e o respeito que eu dedico a Ele reverentemente. Ou seja, eu sei que Deus está aqui agora e eu o respeito. Eu sei que Deus, Ele se importa comigo e eu respeito a importância que Deus tem por mim. Eu sei que Deus quer cuidar de mim e eu respeito o cuidado que Deus tem por mim. Oh, glória a Deus! Eu evito a loucura, eu evito o desprazer da vida, eu evito os caminhos maus, porque eu tenho consciência de que Deus quer o meu bem, de que Deus quer tudo de bom para mim, e como reverência e honra a Ele, eu ouço os seus conselhos, os seus estatutos e os seus mandamentos. Isso é temor de Deus.
Oh, glória a Deus! Não é temor de Deus quando eu saio, entende? De uma forma inconsciente, me lanço à inconsciência de práticas diárias. Não é temor de Deus quando eu venho a uma casa como esta, me reunir com irmãos e irmãs que têm interesse em agradar a Deus, em servir a Deus, em fazer o que é justo, em trilhar o caminho reto, que é isso que vocês querem. E quando eu venho aqui, me uno a vocês dentro do mesmo sentimento, dentro do mesmo entendimento, na mesma visão, tendo a mesma percepção, a mesma consciência. Eu não agradaria a Deus se eu estivesse aqui com outro entendimento, com outra vontade, com outro interesse. Imagina todos vocês, senhores e senhoras, aqui nessa casa, conectados com Deus, íntimos de Deus, dizendo no seu coração: fala comigo essa noite, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, guia os meus passos, ilumina os meus olhos, dá-me sabedoria. E eu estivesse aqui desconectado, pensando noutra coisa, pesquisando meu celular no sentido de procurar coisas que não tem nada a ver com essa reunião, ou totalmente distraído dentro desta congregação, eu não estaria temendo a Deus, pois estaria fora da percepção do divino entre nós. E isso não é sábio, isso não é inteligente, isso não é agradável ao Senhor. Mas se nós conseguirmos entender que cada vez que nos reunimos nesta casa, ou mesmo conectados em casa, nós nos unirmos espiritualmente, na consciência que este é um momento que estamos dedicando para Deus, que Deus está no meio de nós, que Deus está conosco, e nós o reverenciamos e o honramos com o nosso entendimento conectado nele. Então, senhores e senhoras, nesta noite pode haver grandes milagres neste lugar, pode coisas maravilhosas acontecer aqui, pessoas podem ser transformadas, vidas podem ser renovadas. Oh, glória a Deus! Eu digo mais, pessoas podem ser salvas pelo poder de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é temer a Deus. Então, quando o salmista e também Salomão escrevem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vejam que ele está partindo: viva a tua vida de forma consciente, entenda, você não é um ser isolado, você não é um ser desconectado, você é alguém ligado, como escreveu Salomão no Eclesiastes: estamos conectados por um fio de prata, nós estamos ligados a Deus, nós somos partes de Deus, somos espírito do seu Espírito. Nós precisamos dele. Se cortar a energia que vem dele, nós morremos, nós nos acabamos, nós somos extintos. Mas se nós permanecermos conectados com o Senhor, aleluia, então viveremos para todo sempre. Glória ao nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Essa é a grande verdade. Então o temor do Senhor é algo grande, é algo profundo, é algo que precisamos entender. Temer a Deus não é ter medo de Deus, jamais. Não, porque é o próprio Deus que diz: vinde a mim, não tenham medo, se aproximem. É o Senhor que diz, o salmista entendeu isso já antes do Cristo vir. E o salmista disse: olha, sabei que o Senhor, o eterno, é Deus, é divino. Ele é divino. E foi Ele, cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha que coisa maravilhosa.
Olha só, são meu povo, são meu povo, são minhas ovelhinhas. Olha que coisa linda. Demonstra o seu amor, a sua misericórdia, o seu carinho, o seu desejo de cuidar de nós. Que esse é o trabalho pastoral. O trabalho pastoral é esse. Quando diz o Senhor é o meu pastor, está dizendo o Senhor é o que cuida de mim, é o que me guia, é o que faz a proteção, é aquele que dirige os meus pés, é aquele que guia o meu ser está sob o seu cuidado. Então Ele é amor, Ele é maravilhoso. Esse é o entendimento que eu preciso ter. E aí cai todo o medo. Cai todo o medo. Como diz João na sua epístola, o verdadeiro amor anula o medo, o temor. Ele anula. O verdadeiro amor anula o medo. Agora nós estamos falando então de outro temor. Dessa palavra, dessa raiz que não veio para o português como deveria ser. Faltou talvez ao tradutor essa expansão do vocábulo, esse esmiuçar da palavra no seu original. Faltou para ele talvez. Não vamos aqui colocar uma má fama sobre o tradutor que fez um grande trabalho. Não, mas hoje com mais recursos dá para ir buscar mais profundamente a explicação. Então ele diz, não, perceba Deus. Entenda Deus, conheça Deus, procure percebê-lo da hora que você acorda. Isso é temer a Deus. Olha que coisa legal. Você acordou, já entenda, Deus está ali. Você só acordou por causa dele. Ele nos deu a vida. Você abriu o olhar lá, não espera levantar não. Não bota a roupa para ir dobrar o joelho, não. Ali mesmo, com a cabeça no travesseiro. Oh Senhor, glórias te dou. Mais um dia tu me desse. Estou consciente da minha vida. Tu, Senhor, é o meu ajudador. Em ti confiarei. E aí imagina você se levantando. O seu corpo está respondendo ao seu desejo mental. Você quer agora sair da cama. E você, ao se erguer do travesseiro, ao fazer a força para ficar de lado ou para se assentar na sua cama, essa energia, Deus está ali, Deus está presente. Ele é a tua força, o teu ajudador, Ele te faz levantar. Oh, glória a Deus! Temer a Deus é ter essa consciência, é entender isso. E aí então você sai dali. Você vai iniciar o seu dia, vai fazer a sua higiene e logo depois você vai iniciar o seu dia. Reconhece-o, reconhece-o. Pense nele o dia todo, o dia todinho. Vai pensando nele. Deus está aqui. A irmã está em casa, está lavando louça, Deus está ali. O irmão saiu, está no caminho. Ei, não tem medo. O que tem é reverência, é respeito. Oh, glória a Deus! É como você chegar na presença do rei que te chamou. O rei te premia com sua presença. E ele te chama, o presidente te chamou lá. Você não vai com medo, mas você vai reverente. Você vai com cuidado. Você vai com zelo. Você não vai de qualquer jeito. É disto que nós estamos falando. Caminhar com Deus dia a dia. Zeloso. De forma reverente. E sempre o glorificando, sempre o colocando no seu lugar de honra. Ele é o maior, a Ele seja a glória para sempre. Oh, glória a Deus! Então, os dois escritores, os dois, e mais outros escritores dentro da Bíblia, que eu não vou entrar porque o nosso tempo iria embora, mas os dois escritores colocam assim: essa reverência, essa percepção, esse zelo, entendeu? Olha o que eu estou substituindo a palavra temor aqui, dentro daquilo que é de fato, esse zelo, essa reverência, esse respeito que você tem pelo seu Criador. É aí que inicia a sabedoria. A sabedoria começa exatamente aí. Então, ponto 1. Quem é sábio é quem respeita a Deus. É quem
zela pelo nome de Deus. É quem percebe e entende que não é nada sem Deus. Por isso mesmo o salmista escreve lá nos Salmos e ele diz assim: disse o nécio, o falto de entendimento, o falto de sabedoria, o tolo. É tudo sinônimo aqui, entende? No seu coração, na sua mente, no seu raciocínio, não há Deus. Não há Deus. Ele não teme a Deus, ele não reverencia a Deus, ele não tem percepção da ação de Deus. Então ele diz no seu coração: não há Deus. Não há Deus. E aí o salmista não teve nenhum acanhamento para escrever. Chama ele de nécio. Chama de tolo. Entende? De falto de entendimento. Porque se o princípio da sabedoria é a reverência a Deus, é a conexão com Deus, obviamente o princípio da tolice é o desconectar com Deus, é o ignorar a Deus, porque não tem sujeito mais tolo do que aquele que se desconecta do seu Criador. Não tem como viver, está morto, andando por aí está morto, não é assim? Na expressão de Paulo, está morto em seus delitos e pecados. Mas aquele que está conectado com o Criador, esse vive e não só vive, mas viverá. No estudo dessa palavrinha, eu percebi também que ver ou verá, ver ou verá, ou seja, nós podemos ver, perceber o Senhor, mas nós devemos também continuar percebendo, vendo sempre, percebendo sempre. É nesse sentido que não enfraquece o servo de Deus que o teme, que o reverencia. Porque se hoje ele viu, é óbvio que a experiência de um amanhã é superior à do hoje, porque ele vai somar todos os dias que ele já percebeu Deus com um novo dia que vai surgir. Então olha que coisa maravilhosa. Hoje para mim foi muito melhor servir ao Senhor do que em todos os dias da minha vida que já passou, porque as experiências se somaram. As dúvidas que eu tinha eu já não tenho mais. Podem vir novas interrogações? Sim, pode vir, mas se eu continuar temendo ao Senhor, o Senhor me dará sabedoria, Ele me fará sábio. Ele vai mais longe, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos. Obviamente que se eu me torno sábio, consequentemente eu vou fazer escolhas boas. Eu vou escolher o que é bom, o que é melhor para mim e para os meus. Concorda? Quem é que escolhe coisa ruim? O tolo. O que não tem entendimento. Aquele que não tem compreensão das coisas. Não é verdade? Agora, se eu estou me tornando sábio, e é isso que o meu relacionamento com Deus faz, a minha reverência a Deus me faz sábio. Então eu estou me tornando sábio, eu adquiro entendimento para cumprir os seus mandamentos. Porque o que são os mandamentos do Senhor? E a palavra mandamento aqui, tão também precariamente traduzida para nós, mas nós podemos ler assim, ó, os mandamentos, o que nós chamamos de mandamentos, nós podemos dizer assim, ó, a luz que o Senhor joga sobre o meu entendimento. Ora, bom entendimento tem os que andam na sua luz, os que fazem ou seguem os seus conselhos. Então os mandamentos, eles vêm para nós como forma de conselhos de Deus. Deus diz: meu filho, se tu fizeres como eu estou te dizendo, tu tem somado para ti bênção sobre bênção. Olha que coisa maravilhosa. Como é que eu vou fazer diferente do que Deus fala?
Não dá, só se eu estou tolo, só se eu sou nécio, só se me falta o entendimento. Então veja a matemática, tem uma matemática aqui, a matemática divina. Ou eu acumulo bênção, ou eu acumulo maldições. E não é maldição que Deus roga uma praga lá de cima em cima de mim. Não, a maldição aqui é que se eu não estou abençoado, eu estou amaldiçoado. Ora, se eu não estou sobre uma rocha, eu estou no lodo. Não é assim? Se eu não estou salvo, eu estou perdido. Então a maldição, ela é inerente à minha própria escolha. É eu que me amaldiçoo, é eu que me maltrato, é eu que faço mal a mim mesmo. Maldição aqui nesse sentido. Porque se Deus diz assim, Adilson, vai pela direita, e eu deliberadamente, eu não quero ir pela direita, eu vou pela esquerda. Eu não posso fazer o que eu quero da minha vida, eu vou pela esquerda. E chega ali na esquerda, tem tanto espinho, tanta pedra, e eu sofro, eu estou amaldiçoado. Mas é uma maldição que eu impus a mim mesmo. Eu quero que vocês entendam isso. Não é Deus que vai pegar e me amaldiçoar ali. Não, sou eu que arrumo tranqueira, confusão, problema para mim mesmo. Porque me faltou sabedoria. E por que me faltou sabedoria? Porque me faltou respeito a Deus, que me deu um conselho para ir para a direita. Vocês estão entendendo como é que é? Então, eu amo a vida e eu quero ver dias bons. Não fique preocupado, e aqui vou desmistificar uma coisa aqui. Larga a mão desse negócio de anticristo, larga a mão de besta, larga a mão de chip, de vacina, larga a mão dessa coisarada toda aí. Tira isso da tua mente, seja sábio, entendeu? E coloca na tua mente outras coisas. Diz, se eu honrar a Deus, se eu reverenciar o meu Senhor, se eu respeitar o meu Criador, e atentamente eu ouvir a sua voz, oh glória a Deus, e obedecer os seus mandamentos, então eu serei vitorioso, próspero, abençoado, mesmo na cara do anticristo. Eu estou falando assim para você entender, eu não estou nem aí para o anticristo não, tá? Mas eu vejo tanta gente atribulada com o anticristo e tal. Ei, sirva a Deus de todo o teu coração e acaba com os medos, acaba com essa confusão escatológica que não chega em lugar nenhum e que está aí anos e anos só perturbando as pessoas. Entende? Irmão, Deus, quem é a besta? Da onde vem a besta? Eu não quero nem saber quem é, nem de onde vem. Eu sei que a besta é alguém que não teme ao Senhor. Eu sei que a besta é alguém que não honra o nosso Deus. Eu sei que o anticristo é todo aquele que não dá ouvidos à palavra de Jesus. Eu sei que anticristo é todo aquele que contraria o Cristo. E quer saber a verdade? São todos uns diabos, são todos satãs, revoltosos, rebeldes, que contrariam a Deus. Mas os que temem ao Senhor, oh glória a Deus, o próprio Deus é o seu escudo, é o seu cuidador, é a sua torre forte. O próprio Deus ampara os seus filhos, ponto final, acabou. Então cuida das coisas de Deus, cuida de obedecer a Deus. O princípio da sabedoria e o entendimento para guardar os seus mandamentos, cumprir, a palavra é cumprir, cumprir os seus mandamentos, como resultado final. Olha só, eu honro a Deus, eu reverencio a Deus. Eu estou aqui didático hoje, estou como professor de primeiro ano escolar, entendeu? Olha só, olha aqui, honro a Deus, reverencio a Deus, fico conectado com Deus, percebendo Deus o tempo todo. Isso é temer ao Senhor. Aprenderam, né? Não precisa explicar de novo. Não? Tá.
como consequência disso, porque se isso é verdade em mim, eu passo a obedecer o que Deus diz. Eu faço as coisas do jeito de Deus e não mais do meu jeito. É nesse sentido que, nas palavras de Jesus, eu nego a mim mesmo. Eu quero de um jeito, mas eu vou fazer do jeito que Deus diz. Eu quero muito que aconteça algo, mas eu vou orar, seja feita a sua vontade. Olha aqui, eu estou botando Deus no comando, Deus no controle, Deus na ação. Deus, eu quero algo, mas eu sei que o que tu tens para mim é superior ao que eu quero. Então eu quero o que tu queres. Pronto. Aqui eu cumpro o mandamento do Senhor. A palavra diz que assim eu sou sábio. E desta forma eu adquiro entendimento, eu passo a entender a vida. Oh, glória a Deus. Resultado final da expressão do salmista: o louvor do Senhor estará continuamente, permanecerá para sempre comigo. Olha só, encontra o cara, está louvando a Deus. Meu Deus, parece que o irmão nunca tem luta. Não tem mesmo. Parece que o irmão está tudo sempre dando certo para ele. Uns que não estão bem firmados em Jesus ficam até com inveja. Ficam com inveja. Eles olham e dizem: meu Deus, aquele irmão ali, claro que ele louva a Deus. Eles fazem até lá no Jó, claro que ele louva a Deus. A diabada vai lá e diz assim, né? Louva a Deus, tem tudo. Quer comer, tem o que comer. Quer vestir, veste o que quer. Mora onde quer. Se quer passear, vai passear. Como é que não vai louvar a Deus? Eles não entendem. O louvor não está por causa das coisas. O louvor é permanente por causa do bem-estar interior, porque também tem o outro irmãozinho que teme ao Senhor e que é bem pobrinho, que ele não usa a calça que ele quer, ele ganha dos outros. Entendeu? Que ele não tem a comida que ele quer. O que faz comer hoje, irmão? É um pirãozinho com ovo. Entende? Amanhã tu chega lá e diz: o que estás comendo? Pirão com ovo. E tu vai 30 dias é pirão com ovo, que é tudo que dá para comprar agora. Entendeu? Mas tu olha para ele, há um sorriso, há uma alegria, e tu conversa com ele um pouquinho, o louvor do Senhor está lá. Diz: oh, bendito seja Deus, como o Senhor é maravilhoso, Deus é bom, glória a Deus. Por quê? Porque sobre ele veio a sabedoria do Senhor, pois ele teme o nome do Senhor. Será que você consegue entender isso? É isso que Deus está esperando de nós, essa relação de amor, de respeito, aleluia, de reverência, que nos constrange e nos impulsiona para fazer o que Deus diz, para guardar os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos e andar de forma inteligente na terra. Tem muito mais coisa para eu falar, mas se eu entrar na outra temática aqui dentro desse mesmo assunto, nós vamos até a meia-noite. E como eu não quero fazer ir até a meia-noite, eu vou ficando por aqui hoje, na certeza que vocês entenderam, tanto vocês aqui quanto os que estão em casa. Ao sair daqui, tenha essa consciência. Não saia daqui sem essa consciência de que Deus é presente. Aleluia! A onisciência de Deus não deve ser o verbalizar, entende, de frases decoradas. A onisciência de Deus deve ser uma consciência em nós. Aleluia! Quando eu digo que Deus é onisciente, eu devo ter a consciência da sua presença o tempo todo comigo. Quando eu digo que Ele é onipotente, eu tenho que ter a consciência, eu preciso adquirir sabiamente a consciência de que o seu poder está à nossa disposição para nos colocar de pé, para nos fazer vencer todos os adversários, para nos fazer realizar a sua obra na terra. O seu poder está disponibilizado para nós. Glória a Deus! Quando eu falo de sua onipresença, né? A onisciência, que Ele está sabendo tudo a meu respeito, da sua onipresença, que Ele está o tempo todo comigo. Essa é essa questão que precisamos ter
para então temer ao Senhor, dentro do que você aprendeu hoje. Aleluia! Eu quero ainda terminar, ler só o texto que está em Hebreus, no capítulo 12, a parte final do versículo 1, né? E o versículo número 2. Hebreus, a parte final do versículo 1 e o versículo de número 2, quando o escritor aos Hebreus, ele traz essa mensagem de ver, de olhar, de perceber Deus. Então, dentro de tudo que falamos, ele diz que tem uma carreira para ser corrida. Corrida que percorrida. Entendeu? Há uma carreira para ser percorrida. E ele diz: deixem de lado os erros, os pecados que tão de perto nos rodeiam. Tem tanta conversa, tanta bobagem atualmente, né? Agora com o evento do YouTube e das lives, é tanta gente sendo mestre, né? Tantas pessoas pronunciando tanta coisa, que se não cuidar faz confusão, certo? Então tem embaraços, tem coisa para atrapalhar a nossa caminhada. Tem um dizendo uma coisa, outro dizendo outra coisa, e você precisa fazer a escolha de quem você ouvir. Eu preciso fazer a minha. E eu sugiro a vocês que escolham ouvir Deus. Mas como, irmão Adilson? Não, aquele que te dá a palavra de Deus purinha, sem invenção, sem conversa fiada, sem historinha, entendeu? Que pega aqui, é melhor ouvir uma palavra de Deus na sua simplicidade direta, né? Do que ouvir 1000 palavras para ilustrar uma palavra do Senhor que é arranjada para te torcer o caminho. É isso que eu quero dizer. Então o Paulo diz: olha, o escritor aos Hebreus, né? Ele diz assim, deixando de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que está diante de nós, é proposta, porque foi nos proposto um caminho, não foi? Foi proposto um caminho. Jesus, eu sou o caminho, e nós dissemos: eu vou entrar por Jesus, eu vou seguir esse caminho, entende? Eu vou seguir a palavra de Deus, porque entrar por Jesus é entrar pela palavra de Deus. O João diz: no princípio ele era a palavra, era o verbo. Então quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse: a palavra de Deus é o caminho, é a verdade e a vida. É entrar pela palavra de Deus, entendeu? E aí ele disse: corramos com paciência então o caminho que foi proposto, a palavra de Deus. Vamos viver pacientemente a palavra de Deus, olhando para Jesus, fixando Jesus como alvo, entendeu? E aí ele diz assim: porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Mas ele vai mais longe. Jesus, ele provoca a fé em nós e ele confirma a nossa fé. Olha que coisa interessante. E aí ele diz assim: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Agora ele está dizendo: imitem Jesus, olhem para Jesus. E se nós vamos olhar para Jesus, tem algum objetivo. O objetivo é imitá-lo. É dizer, e o que Jesus fez? Como é que Jesus fez? Porque Jesus obedeceu, ele temeu ao Pai dentro dos padrões que ensinamos hoje aqui. Ele reverenciou o Pai, ele honrou o Pai e ele deixou a vontade dele de lado para fazer a vontade do Pai. Ponto. Olha só. E aí diz assim: e por que ele fez isso? Porque tinha um gozo proposto. Só, a palavra de Deus propõe um gozo. Quem obedecer e honrar o Senhor, há um gozo que está
proposto. Ele disse: por esse gozo, o gozo da vida eterna, o gozo da divinização do ser, o gozo da ressurreição, o gozo da incorruptibilidade, o gozo da imortalidade, o gozo de se assentar no trono do Criador, o gozo de ser inserido na divindade. Olha isso aqui, entendeu? Era o gozo que Jesus carregava com ele, certo? Ele, por causa desse gozo, ele suportou a afronta e suportou melhor a cruz, desprezou a afronta e acabou, sabe como? Se assentando à destra do Pai. Nada mais, nada menos do que isso Deus tem para todos aqueles que temem ao seu nome, e isto é sabedoria. Isto é sabedoria. Concluo: sabedoria do alto é o entendimento de que tem um plano, um projeto grande, que envolve céus e terra, e que Deus quer inserir nós nesse projeto, nesse plano, e nos chamou para participar desse grande projeto. Deus quer você lá, Deus quer eu lá, Deus quer nós juntinho com Ele, e para isso nós precisamos reverenciá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, guardando os seus mandamentos. Amém? Fique com essa palavra. Eu quero orar com você nessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu não sei você, eu estou assim com um desejo de servir Jesus cada dia melhor, sabe? Eu tenho uma vontade de ficar melhorzinho, entende? Oh, glória a Deus. Eu tenho chutado o pecado como quem chuta macumba, entendeu? Não tem assim o cara que passa na esquina, vê a macumba, ele já vai chutando tudo aquilo ali? Macumba, na verdade, não é a macumba que ele chuta, né? É só a oferenda aos santos, né? Mas é popularmente macumba, entende? Eu tenho chutado o pecado assim. Eu quero é Deus, viu, irmão? Eu quero é Deus. Aleluia, hein? Eu quero é Deus, eu quero fazer o que é certo. Eu tenho descoberto esse gozo maravilhoso que Deus põe no coração daqueles que andam direito. Quero estar em pé. Vamos falar com o Senhor.